Beleza, pessoal? Aqui é o professor Fernandes. Vamos, nesse vídeo, resolver alguns exercícios sobre os estudos iniciais de vetores, tá certo? Bom, o primeiro exercício que eu selecionei para resolver com vocês nesse vídeo tem o seguinte anunciado. Dados os pontos A, B e C não colineares, como na figura abaixo, representar o vetor x nos casos, né? Então, temos dois casos aqui. Então, importante lembrar aqui, pessoal, para resolver esse problema, nós precisamos entender a interpretação geométrica de vetores, né? Como lidar com os vetores do ponto de vista geométrico. Bom, eu vou colocar a resolução dessa letra A aqui em cima e vou destacar uma informação importante para vocês. Ó. Esse quadro que foi dado com a disposição dos pontos, ele vai servir para a gente mais como referência. A gente não vai trabalhar em cima dessa ilustração que foi colocada aqui, tá certo? Bom, no caso da letra A, pede para encontrar o vetor x, que é dado pela soma do vetor 2AC mais o vetor CB. Bom, o vetor AC é o vetor que liga aqui os pontos A e C. Seria esse vetor aqui. 2AC é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido, mas o dobro do módulo. Então, vou colocar esse vetor aqui em cima, certo? O vetor AC seria mais ou menos até aqui. 2AC vai ser o dobro do tamanho, certo? Então, esse vetor que eu escrevi aqui é o vetor 2AC. Pronto. Para descobrir o vetor x, né, que é o objetivo da letra A, eu preciso somar ao vetor 2AC o vetor CB. Quem seria o vetor CB? Né? O vetor que liga aqui os pontos B, C e B, né? Nessa ordem aqui. Então, seria esse vetor com a direção apontar, setinha apontando para cima, né? Inclinado um pouco à esquerda. Então, beleza, o vetor CB seria esse vetor aqui. Aí, para eu somar, qual que é o procedimento adequado, né? Descreve o primeiro vetor e no final do primeiro vetor a gente coloca o início do segundo, né? Nesse caso, eu vou colocar aqui o vetor CB de forma que o começo do vetor CB coincida com o final do vetor 2AC, certo? Vou colocar aqui em verde. Então, seria esse vetor aqui. Pronto, então está aqui o vetor CB. A soma é o vetor que começa no início do vetor 2AC e que finaliza, termina no final do vetor CB. Então, seria esse vetor em vermelho aqui, certo? Então, esse aqui é o vetor X da letra A, dessa primeira questão. Para a letra B, a ideia é parecida. Vou colocar aqui. No caso da letra B, envolve o vetor X é metade do vetor BA menos o vetor CA, certo? Bom, eu vou apagar aqui para facilitar a explicação para vocês, né? O vetor BA seria é o vetor que liga aqui os pontos B e A. Meio, metade de BA, né, 1/2 vezes BA, é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que o tamanho dele, o módulo dele é a metade, né? Viria só até a metade aqui. Eu já vou escrever do lado de cá, né? O vetor meio BA seria esse vetor aqui. Tá aqui, metade, meio, BA. Pronto. Agora vamos pegar essa segunda parte aqui, o vetor CA, né? Aí veja, pessoal, esse sinal de menos aqui quer dizer o oposto do vetor CA. Quem é o oposto do vetor CA? Bom, é o vetor AC, né? O sinal muda apenas o sentido, né, do vetor. Então, quem é o vetor AC? É o vetor que sai aqui do ponto A e vai até o ponto C. Então, eu tenho que juntar esse vetor meio BA, o vetor AC. Então, o vetor AC vai nessa direção aqui, né? Vou botar aqui. Então, o vetor AC vem nessa direção aqui. Pronto. Então, está aqui o vetor AC. E aí, deixa eu destacar para que vocês entendam bem, né? O AC é a mesma coisa que menos CA. Tá certo? É a mesma coisa. Pronto, juntando os dois vetores, né? Fazendo a adição deles, ó, o resultado vai ser o vetor que começa aqui no início de meio BA e vai até o final de menos CA, certo? Esse aqui seria o vetor X, nesse caso, no caso da letra B. Certo, pessoal? Então, está respondida aí a primeira questão. Na segunda questão desse exemplo, desse vídeo, né? Com exercício sobre vetores, nós temos o seguinte: dados os vetores
o V e os pontos A e B, vamos calcular na letra A 3U menos V mais 5BA, certo? Bom, o vetor U e o vetor V, as componentes já estão aqui bem claras, né? Já o vetor BA não está tão claro, então, antes de partir para a resolução da letra A, vamos colocar aqui do lado quem é o vetor BA, certo? A gente aprendeu que vetor definido por dois pontos, né? BA é o mesmo que A menos B, né? Ou seja, o final do vetor menos o início, né? Então, A menos B. Eu vou fazer x menos x, ó. Então, 1 menos 4 fica menos 3. Y menos y. Então, menos 1 menos 0 fica menos 1. E z menos z. Então, 3 menos 6 fica menos 3. Então, essas aqui são as componentes do vetor BA. Pronto, então a gente já tem tudo para responder aqui a letra A dessa questão, né? Nós precisamos somar 3U. Então, vou pegar aqui o vetor U, vou multiplicar todas as componentes por 3. Então, vai ficar menos 3, 6 e 0. Vamos subtrair do vetor V, só vou escrever aqui, a componente x do vetor V é 3, né? A componente y, menos 2. E a componente z é 1, né? Lembra que quando não tem nada aqui é 1. Mais 5 vezes o vetor BA. Então, vou pegar aqui as componentes do vetor BA e multiplicar por 5. Então, vai ficar menos 15, menos 5, menos 15. Pronto, pessoal. Agora é só somar x com x, y com y. Né? Então, vai ficar assim. Menos 3, menos 3, menos 15, vai ficar menos 21. 6 menos por menos dá mais. 6 mais 2 dá 8. 8 menos 5 dá 3. E o z agora, né? 0. Menos, esse sinal de menos vale também para o 1. Então, menos 1, menos 15 fica menos 16. Então, essa aí é a resposta da letra A. Tá certo? É esse vetor aí. Na letra B desse exercício, pede para calcular o produto escalar entre U e V. Então, nesse caso, o produto escalar, x de um vezes o x do outro, y de um vezes o y do outro, e o z de um vezes o z do outro, né? Então, vai ficar menos 1 vezes 3, mais 2 vezes menos 2, mais 0 vezes 1. O resultado disso aqui vai ser, bom, menos 1 vezes 3 dá menos 3, 2 vezes menos 2 dá menos 4, 0 vezes 1 é 0, menos 3 menos 4 dá menos 7. Então, essa é a resposta aqui da letra B. Para a letra C, vou colocar aqui desse lado, que tem um pouco mais de espaço, está pedindo para descobrir o módulo do vetor AB. Pronto. Aí nós temos duas alternativas, né? Ou você pode descobrir quem é o vetor AB, né? Fazendo B menos A, depois calculando o módulo. Ou lembrar do seguinte, ó, o módulo do vetor AB e o módulo do vetor BA é o mesmo. O que é que muda de AB para BA? Só o sentido. O módulo permanece o mesmo. Então, o módulo do vetor AB ele é igual ao módulo do vetor BA. Então, não necessariamente preciso descobrir as componentes do vetor AB, né? É só calcular o módulo do vetor BA. Então, raiz quadrada, x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Então, o resultado disso aqui vai ser raiz quadrada. Bom, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 3 ao quadrado 9, somando 19, certo? Então, o módulo aí desse vetor, BA, é raiz quadrada de 19. Beleza, respondido. Na letra D, está pedindo aí para calcular o ângulo entre os vetores V e BA, certo? Desculpe, V e AB, né? Aí, nesse caso, especificamente, a gente precisa saber quem é o vetor AB. Eu vou colocar logo aqui do lado, né? O vetor AB ele é dado por B menos A, e nesse caso vai ser igual, ó, vou pegar aqui as componentes do vetor do ponto B e subtrair das
coordenadas, melhor dizendo, do ponto A. Então, 4 menos 1 fica 3. 0 menos 1 fica 1 positivo. E 6 menos 3 fica 3. Essas aqui são as componentes do vetor AB. Pronto, a gente vai precisar, né? Para o cálculo do ângulo. Lembrem que para calcular o ângulo entre vetores, na verdade, o que a gente calcula é o cosseno desse ângulo, né? Fazendo o produto escalar entre um vetor e outro. Então, nesse caso, vai ser o produto escalar entre V e AB. E divide esse produto escalar pelo módulo de V vezes o módulo de AB. É assim que nós calculamos, né, o cosseno do ângulo. Então, nesse caso, deixa eu puxar um espaçozinho maior aqui para a gente, nós teremos o seguinte: para o produto escalar, vamos fazer a conta aqui em cima, né, vai ficar assim, V escalar AB, o vetor AB está aqui as componentes dele, o vetor V está aqui em cima as componentes dele, certo? Vou até destacar para não ter problema. O vetor V, as componentes são essas, né? 3, menos 2 e 1. Pronto. Então, fazendo as contas do produto escalar, vai ficar, olha, 3, que é a componente x do vetor V, vezes 3, que é a componente x do vetor AB, mais menos 1, que é o y do vetor V, desculpe, menos 2, que é o y do vetor V, vezes 1, que é o y do vetor AB, mais 1, que é o z do vetor V, vezes 3, que é o z do vetor AB, né? Sobre o módulo de V, vamos calcular aqui separadamente, né? Raiz quadrada, vamos lá, o V está aqui, né? X, Y e Z. Então, 3 ao quadrado seria o x ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, né? Que seria o y, mais 1 ao quadrado, que seria o z. Pronto, isso aqui vai dar, né? 3 ao quadrado dá 9, menos 2 ao quadrado dá 4, e 1 ao quadrado dá 1. Somando, o resultado fica raiz quadrada de 14, né? Então, o módulo aqui do vetor V é raiz quadrada de 14, vezes o módulo do vetor AB, a gente precisa aqui, a gente já calculou na letra C, né? É raiz de 19. Pronto. Beleza, então, organizando as informações, para dar a resposta, nós vamos ter, né? 3 vezes 3 aqui dá 9, menos 2 vezes 1, menos 2, 1 vezes 3 dá 3, somando aqui, 9 menos 2, 7, mais 3, 10, então ficou 10 sobre raiz quadrada de 14 vezes raiz quadrada de 19. Se vocês quiserem, pode juntar, se for o caso, poderia juntar numa raiz só, né? E racionalizar. Nesse caso, como esse ângulo não vai ser exato, né? Nós podemos escrever a resposta dessa forma, né? O ângulo θ entre esses vetores aí V e AB seria o arco cosseno, ou seja, o ângulo, o arco, cujo valor do cosseno é esse, 10 sobre raiz de 14 vezes raiz de 19, certo? Essa seria a resposta aí. Você vai dar um valor que é aproximado, que você pode descobrir utilizando uma calculadora, certo? No caso da terceira questão, para a gente concluir aqui o nosso vídeo, dá algumas informações, né, sabendo que o módulo do vetor U é 4, o módulo do vetor V é 1, e o produto escalar entre U e V é menos 2, está pedindo para calcular na letra A essa multiplicação aí, né, esse produto escalar. Vou escrever aqui a letra A novamente. Então, nós temos U menos 2V vezes, esse vezes aqui no sentido de produto escalar, o vetor V, né? A gente viu que vale a propriedade distributiva, então eu posso multiplicar esse V que está fora do parêntese pelo U e pelo 2V, então ficaria U vezes V, V vezes menos 2V, fica menos 2V vezes V, repete tudo, né? Pronto, o valor de U vezes V, U escalar V, já foi dado aqui em cima, é 2, menos 2, né? Então tá aqui. Menos 2 vezes, só estou repetindo aqui esse 2, V vezes V, a gente viu que isso aqui é igual a o módulo de V
o vetor v ao quadrado. Nesse caso, o módulo do vetor v é 1, então essa expressão aqui é igual a 1 ao quadrado. Pronto. Então ficou menos 2, essa parte aqui dá menos 2 também, menos 2 com menos 2, menos 4, certo? No caso da letra B, da terceira questão, vou repetir a expressão aqui, v menos 4u vezes menos 2u mais v, e aí a gente faz a distribuição também, aplica a propriedade distributiva, como fizemos na letra A, né? Então vai ficar assim, né? V vezes menos 2u menos 2u vezes v, ou v vezes u, né? Que nesse caso tanto faz. V vezes v, que repete aqui, v vezes v, menos 4u vezes menos 2u, menos por menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, u vezes u, repete tudo. E finalizando, menos 4u vezes v, menos 4u vezes v, repete tudo. Bom, no enunciado a gente já tem o valor de u vezes v. Então, esse aqui a gente já vai fazer a substituição. Deixa eu subir aqui para a gente ver. U vezes v é menos 2. Então, a gente já pode colocar aqui menos 2 vezes, no lugar de u vezes v, menos 2, mais v vezes v, a gente viu também na letra A, que isso aqui é o mesmo que o módulo de v ao quadrado. E o módulo de v foi dado no enunciado dessa questão e é igual a 1. Então, a gente pode substituir aqui v vezes v por 1 ao quadrado, né, que seria o módulo de v ao quadrado. Mais 8 vezes, a mesma ideia se aplica a u vezes u, né? U vezes u é o mesmo que módulo de u ao quadrado. E nesse caso, o módulo de u, pessoal, vale 4. Então, fazendo a substituição, isso aqui, no lugar de u vezes u, a gente coloca 4 ao quadrado. Menos 4, só estou repetindo aqui, u vezes v, que a gente viu no enunciado, que vale menos 2. Então, juntando as informações, menos 2 vezes menos 2 dá 4, 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16, 8 vezes 16 vai dar 128, menos 4 vezes menos 2 dá 8, né? Então, somando, 4 mais 1, 5, 5 mais 28, mais 128 dá 133, mais 8 dá 141, certo? Então, esse é o resultado para essa letra B. Beleza, pessoal? Bom, com isso a gente conclui esse vídeo com alguns exercícios sobre vetores, né? Esses exercícios foram utilizados numa avaliação da disciplina Vetores de Geometria Analítica. Então, tá aí a resolução, tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.